Olá, aquarianos e aquarianas, tudo bem? Sejam bem-vindos, Aquário, para mais uma leitura. Leitura para o mês de fevereiro, final do mês de fevereiro de 2026. Vamos ver, Aquário, como que a energia de vocês vai estar durante esses últimos dias do mês. Aquário, há uma energia no momento que diz que o seu sentimento será protegido. Ou o sentimento que você tem em relação a algo ou a alguém será protegido. Significa que está se aproximando uma situação que pode parecer muito complexa, ou uma situação que pode se demonstrar extremamente desafiadora em relação ao que você está vivendo. Você vai ter que adotar uma postura de uma pessoa sábia ou extremamente franca, porque existe pontos, né? Ou melhor, existe coisas sendo pontuadas, existe uma situação que acaba surgindo aqui e que você vai ter que ter total discernimento. Você vai ter que ser uma pessoa paciente, você vai ter que ouvir com atenção o que está sendo dito, para que então, quando você for dar sua resposta ou dar sua versão dos fatos, você saiba exatamente o que você está dizendo. Você não vai poder simplesmente chegar aqui e falar qualquer coisa que lhe der na cabeça. Você não vai poder deixar seu emocional tomar conta da sua própria fala. Aqui você precisa ser estratégico, estratégica. Aqui você precisa pensar antes de falar. Porque isso pode envolver algo que você considera muito importante ou algo que significa de fato algo importante para vocês. Então, é uma energia que fala de lidar com a verdade. Então, você tem que dizer a verdade, independente do que foi feito. Mentir não adianta. Falar a verdade vai ser não só libertador, mas traz aspecto de confiança. Você conquista a confiança ou mantém a confiança aqui de alguma forma. Vamos com a energia complementar para entender. Vocês já ouviram aquele ditado, né? Tem males que vêm para bem, né? Aqui no caso é basicamente isso, Aquário. Tem uma situação que chega para você, você precisa saber exatamente o que você vai falar, qual que é a sua versão dos fatos. Precisa ser verdadeiro ou verdadeira. Aqui não tem como esconder ou omitir as coisas, você vai precisar ser direto, porque pode ser que a omissão te prejudique pelo fato de quem estiver te abordando ou o que estiver te abordando ter provas ou ter como confirmar o que eles estão perguntando. Sabe quando você pergunta uma coisa já sabendo a resposta? Por isso que pede para que você diga a verdade. Porque assim, isso vai te trazer bons caminhos. Provavelmente pelo fato de manter uma confiança, isso pode fazer com que quem esteja te perguntando te coloque num patamar elevado. Então, assim, posso confiar no aquariano, na aquariana, então posso confiar neles num cargo de confiança aqui na empresa, posso confiar neles nesse relacionamento, então eu posso dar algo a eles, ou posso confiar neles como meus filhos, então eu posso pôr eles num testamento, por exemplo. Aqui realmente é nada mais do que a verdade. Porque a confiança que vai ficar, ela vai te render bons frutos aqui. O que está sendo desafiador para vocês? O que está sendo desafiador está relacionado com algum tipo de julgamento. Então, o que está acontecendo aqui vai envolver um julgamento ou vai envolver alguma questão jurídica, legal,
né? Então, assim, juridicamente falando, não precisa ser necessariamente um juiz, tá? Ou, por exemplo, uma autoridade policial. Aqui pode representar o seguinte: um diretor de escola, pode representar a diretoria de uma empresa, pode representar a direção de um lugar. Aqui não precisa ser necessariamente uma corte, um fórum, um juiz com advogados. Aqui pode representar a quem está, né, à frente, a diretoria à frente de uma situação. E por que está sendo desafiador aqui? Porque pode ter julgamentos ou apontamentos vindo desta pessoa, deste local. E em outros casos, pode existir uma outra pessoa envolvida dependendo da situação. Então, pode ser que você e uma outra pessoa, ou você tá ali, tem uma outra pessoa como testemunha, talvez te defendendo. Mas aqui, de alguma maneira, você está sendo. Alguém está apontando alguma coisa, está perguntando alguma coisa, está falando alguma coisa. E você precisando falar a verdade aqui, porque de alguma maneira essa verdade ela vai te libertar do mal que está ocorrendo e vai te dar confiança para você se manter e não só se manter no lugar, mas crescer, ganhar a confiança daqueles diretores, daquele juiz, alguma coisa nesse sentido. Você está ganhando a confiança aqui, por você ganhar essa confiança, você ganha pontos. Né? E isso te ajuda de alguma forma. Vamos seguir aqui. Bom, vocês começam a energia de vocês mantendo aqui uma certa resistência. Então, vocês estão buscando não se deixar levar muito pelas emoções, né? No caso, vocês estão tentando manter ali uma certa expectativa, né? Tentando ali manter um certo equilíbrio para lidar com algumas situações do dia a dia. Por mais que às vezes exista uma vontade de falar algo ou de repente, às vezes só abandonar a situação e sair, você está se mantendo resistente ou forte ali na situação, mesmo sabendo o que está acontecendo no entorno. Existem outras coisas que você se apega na sua vida, o que você, no caso, você está se apegando no momento, que também fortalece você de alguma forma. Então, vamos dizer, se isso aqui é um ambiente de trabalho, todo dia que você vai trabalhar, às vezes você não gosta daquele ambiente, uma coisa que te faz mal, uma coisa que não está dando certo, mas você tá lá todo dia porque tem alguma coisa que você se apoia aqui fora. Então, eu venho trabalhar porque, poxa, eu tenho meus filhos. Meus filhos são importantes para mim. Eu amo meus filhos. Quero dar uma boa vida para eles. Então, eu aguento porque eu aguento aqui por causa deles. Tá? Então, isso é um exemplo. Eu passo por isso, eu tolero isso por causa da pessoa que eu gosto, ou por causa de tal situação, ou por causa do salário que eu ganho. Então, você está se mantendo forte diante a um local ou a outras pessoas, porque você acredita que tem uma coisa maior lá fora, ou tem alguém te esperando que é melhor do que tudo isso. Só que existe uma fragilidade emocional, porque toda vez que você se entrega demais e você sente que você não está recebendo, assim, não está sendo recíproco, você não está recebendo o mesmo, isso meio que te desanima. A falta do retorno do que você acredita entregar, não, na sua concepção, não é igual, não está em equilíbrio. Né? Então, às vezes, você está lá suportando demais por uma situação, por alguém, mas você sente que se fosse ao contrário, talvez alguém não suportaria tanto quanto, ou não faria tanto quanto. Mas se não for essa situação, por mais que você tente ser forte, tá pegando um pouco do teu emocional. E você também está fazendo isso porque você quer avançar. Então, todas as ferramentas que você tem, sejam financeiras, sejam intelectuais, seja o seu talento, seus dotes, o que for,
você está utilizando eles para poder ter esse avanço. Aqui também existe alguma viagem ou algum deslocamento que vocês vão fazer. E você acredita assim que vai ser importante, né, para o seu crescimento. Isso também pode se tratar de alguma. Você está sendo transferido para algum lugar, ok? Mas aí, quando você acredita que as coisas estão indo muito bem e que você deu aquela a volta por cima, que você está tendo bons resultados, que você está sendo reconhecido ou reconhecida naquilo que você está fazendo. No momento que você sente que tudo está fluindo, que toda essa resistência ela não foi em vão, eis que surge um conflito. E esse conflito ele está se dando exatamente pelo fato de alguém pensar que alguém não foi ouvido, não foi correspondido, ou alguma coisa não foi feita por igual aqui. E aí é a hora que começa a surgir problemas. E é quando você, aquariana, vai ter que agir. Assim, você vai ter que refletir, você vai ter que dar um passo de cada vez, vai ter que saber agir na calma aqui. Os impulsos, eles podem ser prejudiciais e fazerem vocês cair em armadilhas ou até acabar se negligenciando ali. Né? Então, tem uma informação que chega para vocês e que realmente vocês vão ter que agir ali com certa responsabilidade. Vocês não vão poder agir no mesmo nível da situação, porque estão pedindo aqui para que vocês ajam de maneira madura. E pode ser que a situação que venha é uma situação nova, completamente nova, que está chegando, ou uma informação completamente nova. Não é nada que você já tenha lidado antes, mas também corria o risco de vir a acontecer. Então você sabia do risco que isso poderia te dar ou te resultar de alguma forma, mas agora que já aconteceu, né, no caso que vai acontecer aqui no final de fevereiro, mas assim, conforme já acontece, você vai ter que agir de maneira madura ali. Porque eu sinto que essa situação ela pode gerar alguma parada na sua vida, Aquário. Né? E essa parada ela pode ser uma advertência, pode ser uma parada para que a outra parte ela investigue algo, ela analise algo, ela reflita sobre algo. É como se houvesse um tempo de espera, um prazo que fosse estipulado para vir com algum tipo de resolução. Mas é muito importante que você não haja através do impulso aqui. Pode ser uma situação também que envolva crianças ou que envolva alguma fragilidade emocional, por exemplo, alguma carência emocional. Alguém se deixou levar por uma carência emocional, por alguma coisa que estava sentindo, ou alguma coisa que aconteceu num período escolar, ou num período de alguma coisa que envolveu uma criança, e que agora existe aí uma situação a ser resolvida. E durante esse processo de parada, pede para que vocês mantenham o equilíbrio, porque vocês vão enfrentar uma coisa ali bem. Assim, o equilíbrio é importante para realmente você não cair na armadilha, que fala muito cuidado com a armadilha que foi criada, né? O equilíbrio é você não se deixar corromper ou não se deixar influenciar de alguma forma. Tem algo que pode também ser tentador aqui.
algo que está te tentando, ou algo que está te tentando assim tirar tua paz, teu espírito, teu equilíbrio. Na verdade, quando eu falo tirar a paz, o espírito e o equilíbrio, eu me refiro assim a perturbar o teu espírito, a deixar você desesperado, desesperada, a deixar você desequilibrado ou desequilibrado de alguma forma. Observe com astúcia, porque de verdade, Aquário, se você aqui não agir da mesma maneira, se você não se desesperar, se você for uma pessoa estratégica, você vai obter vitória. E é bem provável que após essa situação passar, você seja promovido ou promovida, ou que você, sei lá, se case, ou você vá morar num lugar que te faça realmente feliz, você consegue algum documento importante para você se manter em alguma localização. Então, assim, parece que tudo flui positivamente. Mas antes disso, existe ali um problema. Aqui eu tenho energia de Sagitário, Capricórnio, Leão, Gêmeos, Áries, Virgem. Aqui também fala de uma conduta onde alguém está na defensiva. Aqui alguém está na defensiva porque está com medo de alguma coisa. Pode ser que vocês vejam uma mãe na defensiva porque essa mãe está com medo de algo. Ou se vocês estão lidando com não é a mãe de vocês, por exemplo, mas a mãe dos seus filhos. Essa pessoa ela tá na defensiva, só que essa pessoa ela vai vir com alguma conversa ou com alguma mensagem mais agressiva, como se ela quisesse tomar o controle de volta ou dominar alguma situação. Pode ser você, aquariano, que está se impondo em alguma situação ali. Você passou muito tempo quieto, e agora você vai se impor de alguma forma. Isso aqui também pode representar, às vezes, um medo que alguém tem de que uma esposa descubra algo, o medo de sofrer algum tipo de condenação ou algum tipo de julgamento por parte de alguém importante. Tá? Então é importante dizer assim, se não for com vocês, às vezes alguém está com medo de ser julgado por vocês ou de alguma forma de ser negado ou negada algo para eles aqui. Energia de Libra. E assim, quando acontece essa situação, eu vejo assim que a princípio você vai se preocupar bastante com a sua reputação, porque você acredita que você não é nada daquilo que estão dizendo, você acredita que isso de alguma forma veio porque alguém estava querendo te prejudicar ou algo nesse sentido. Só que você vai tomar a frente da situação e você vai agir ali com inteligência. É importante usar a inteligência emocional aqui também. Mas você vai perceber que o fato de você não ter cortado uma situação antes foi o que se resultou nessa situação que está acontecendo agora. Então, assim, Aquário, talvez você tivesse sido avisado ou avisada de alguma coisa antes. Talvez você já tinha percebido no comportamento da pessoa que a qualquer hora isso poderia sair fora do controle, né? De alguma forma, tinha algo que você foi postergando, foi empurrando, empurrando, empurrando. O que você deveria ter feito ali? Você deveria ter cortado, né? Sei lá, cortado o contato, ou cortado a maneira, cortado a postura de como você estava agindo. Tinha alguma coisa que precisava ser mudado ali. Só que você foi alimentando isso, tá? Então você estava alimentando alguma situação. Que pode falar também de alguém
Áries, Leão, Sagitário, Touro, Câncer, Escorpião. Então você estava ali alimentando alguma situação. Só que isso estava causando muitas ilusões, isso estava fazendo com que alguém se sentisse muito preso ou presa a isso. E aí, de repente, o fato disso não ter cortado, isso gerou um problema no momento presente. Esse problema vai envolver apontamento, diretoria, acusações, você precisando ser honesto ou honesta com aquilo que você está dizendo, porque é através disso que você ganha confiança, porque vão averiguar que é verdade o que você está dizendo. Mas no meio disso tudo pode rolar alguma chamada de atenção, alguma advertência, dependendo da rigidez do que você, com quem você está lidando, do que você está tratando, pode gerar também uma finalização. E mesmo que você fale, mas não, estão me atacando, algo nesse sentido, você deveria ter cortado alguma coisa antes. Então, fala que pode gerar uma finalização, fim de um ciclo. Isso aqui também pode envolver um casamento. Então, assim, vejam a importância aqui realmente de agir da maneira mais certa possível. Tudo bem? Então é isso, Aquário. Muito obrigada, tenha um bom fim de mês e se cuidem. Tchau, tchau.